Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com você. Então, olha só. Bom, quando a gente fala em processo de formação de palavras, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui meu marcador, só um minutinho. Muito bem. A gente está falando, mais uma vez, desse campo aqui, ó, da gramática, que nós chamamos de morfologia, tá? A morfologia, ela estuda basicamente, tá, gente, a estrutura das palavrinhas, tá? Estrutura das palavras e também a formação de novas palavras, tá? Como é que uma palavra se forma e como é que ela dá origem a uma nova palavra, tá? Então, só que ainda dentro da morfologia, a gente também tem o estudo das classes gramaticais, que são as classes de palavras. Então, substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, e assim vai, tá? Então, a morfologia, ela estuda basicamente a estrutura das palavrinhas, quais são as partezinhas de uma palavra, os seus processos de formação e também as classes gramaticais, tá? Muito bem, então a gente vai começar estudando justamente estrutura e formação das palavras, tá, gente? Quando a gente fala de estrutura das palavras, as palavrinhas têm essas estruturas aqui, tá? Agora eu vou seguindo cores diferentes para ficar mais fácil para você, tá? Então vamos lá, estrutura das palavras, olha só. Nós temos o chamado radical, que pode ser, né, na língua portuguesa, um radical grego, um radical latino, claro que algumas palavrinhas às vezes são formadas por outros radicais, tá? Então, quando a gente fala em radical, o que a gente precisa pensar, tá, pessoal? Esse primeiro approach aqui, olha que palavra bonita, né? Esse primeiro approach aqui, a gente vai trabalhar justamente, tá, com um esquema, como se fosse uma revisão dessa parte, depois, obviamente, a gente coloca em prática a partir de exercícios, tá bom? Bom, quando a gente fala de radical, a gente está falando de unidade mínima, tá? Que indica o sentido básico das palavras, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, unidade mínima, tá? Formadora, né, das palavras, tá? Então, ela é uma unidade mínima, né, pessoal, que indica o sentido básico. Sentido básico. E que vai fazer também com que as palavrinhas que possuem o mesmo radical pertençam à mesma família que nós chamamos, tá? Então, é justamente o radical que vai fazer com que essas palavrinhas pertençam à mesma família. Então, quando eu digo que um grupo de palavras pertence à mesma família, é porque essas palavrinhas possuem a mesma base significativa, a mesma base de sentido, ou seja, elas possuem o mesmo radical, tá, gente? Então, ó, quando eu pego, vamos lá, vamos pegar uma sequência aqui de palavras, tá? Deixa só o prof, eu vou pegar aqui agora para eu digitar, porque daí fica mais fácil, tá? E eu vou colocar aqui do ladinho, só um minutinho, é que você não está vendo, né? Mas eu tenho que ajeitar as coisas aqui. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui do ladinho, ó. Pedra. Eu vou colocar a mesma cor aqui. Pedra, vírgula, pedreiro, pedraria. Poderia ser pedrada também, pedregulho, tá? Então, olha só, pessoal. Percebam que todas essas palavrinhas aqui, elas possuem, tá? Eu já escrevi ali agora, eu posso voltar um pouquinho aqui com você. Olha só, tá? Percebam que todas essas palavrinhas, pedra, pedreiro, pedraria, pedregulho, elas possuem a mesma base de significação, né? Que é justamente ali, ó, o termo pedra, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos destacar, ó, pedra, pedra, e que faz com que tu relacione essas palavras. Tu sabe que pedraria tem a ver com pedra, que pedreiro tem a ver com pedra. Por quê? Porque todas essas palavras possuem o mesmo radical, mesma base significativa, tá? E quando as palavras elas possuem a mesma base significativa, a gente diz que elas pertencem à mesma família, ou por que não? Que elas são palavrinhas, vamos colocar a palavra que eles gostam em concurso, são palavras cognatas. Dani, o que é uma palavra cognata? São palavras que pertencem à mesma família, possuem a mesma base de significação. Tranquilo? Sem problemas? Muito bem, deixa eu ajeitar aqui, eu vou sumir de novo para que apareça ali para você, depois eu volto, tá, gente? Então, ó, lembra, falou em radical,
tu tá falando justamente disso, né? Tu tá falando ali, tá? Dessa base significativa das palavras, unidade mínima, tá? Que traz o sentido básico das nossas palavrinhas. Tranquilo, gente? Sem problemas. Então tá, ó, eu vou dar 2 segundinhos para que vocês tirem um print da tela, tá? E aí eu vou apagar essa parte, e aí a gente fala ali da outra partezinha, tá? Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo aí, são os meus gatos, que hoje estão, né, estão terror os dois. Um dia eu mostro eles aqui para vocês na tela também. Opa, peraí que eu risquei aqui sem querer. Tiraram o print, muito bem. Deixa o prof apagar aqui agora. Então tá, vamos para a segunda partezinha. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Tá? Nós temos ali a chamada desinência. Ó. O que é a desinência, Dani? Desinência também é uma estrutura das palavras, tá, gente? Também é uma partezinha que forma a nossa palavrinha, tá? Então, o que seria a desinência? Tá? Coloca aí, ó. A desinência é um elemento, deixa eu ver se eu puxo para cá, ó. Deixa eu puxar para cá, depois eu coloco os exemplos ali, tá? Então, a desinência é um elemento que indica a flexão, ó, indica a flexão, tá? De determinadas palavrinhas, tá, gente? Por isso que a gente diz, tá? Que a desinência ela é um morfema flexional, tá? Um morfema flexional. Dani, como assim morfema? Tudo isso aqui, ó, gente, que está dentro da estrutura das palavrinhas, a gente chama de morfemas. Morfemas. Então, todas essas partezinhas que compõem a nossa palavra, nós chamamos de morfema. Então, radical é um morfema, desinência é um morfema, vogal temática é um morfema, tema é um morfema, fixo é um morfema, e vogal e consoante de ligação é morfema. Tudo isso aqui, ó, gente, tudo isso que está aqui, ó, tá? Tudo isso aqui são morfemas, tá? E a gente está falando de um morfema específico agora, que é uma partezinha chamada desinência, tá? Que é justamente uma partezinha, um elemento que indica flexão, tá? Uma flexão gramatical, tá? Por isso que a gente chama de morfema flexional, tá? E essa flexão, gente, tá? Ela pode ser uma flexão nominal, ou uma flexão verbal, tá? Então, eu tenho a desinência chamada de desinência nominal e a desinência chamada de desinência verbal, tá? Dani, como assim desinência nominal e desinência verbal? Vamos lá, ó, vamos colocar aqui do ladinho o exemplo, tá? Nós temos assim, ó, tá? Eu pego aqui a palavra menin, tá? Então, a gente sabe, né, que menin é um radical, tá? Porque disso aqui vai sair menininho, meninão, meninada, tá? Meninice, e assim vai, né? Então, ó, todas essas palavras se formam a partir desse radical, dessa base de significação. Quando eu coloco isso aqui, ó, menino, o que esse ozinho está indicando para a gente? Está indicando que nós temos aqui um gênero, que é o gênero masculino. Então, ele forma o gênero masculino do substantivo. Ao invés de menina, eu tenho menino. Então, ele é um gênero masculino. Então, esse ozinho indica justamente uma flexão de gênero. Da mesma forma que se eu colocar um Szinho aqui, ó, o que esse Szinho indica? Ele indica justamente que nós temos aqui uma forma plural, tá, gente? Então, esses dois caras aqui, ó, a gente vai chamar o ozinho de desinência, por quê? Porque ele é uma terminação, um elemento que indica uma flexão. No caso, ele marca a flexão de um nome, né? Como assim, Dani, de um nome? Para gramática, tá, pessoal? Principalmente quando a gente estuda sintaxe, nome é aquilo que não for verbo, tá? De uma maneira bem grosseira, tá, gente? Mas vamos lá. Então, nome é aquilo que não for verbo. Então, nós temos, ó, menino é um substantivo. Então, esse ozinho é uma desinência nominal, porque ele marca um nome, certo? Mas, olha só, tá? É uma desinência nominal de quê? De gênero, porque ele marca justamente o gênero masculino. Então, esse ozinho vai receber o nomezinho carinhoso de DNG, desinência nominal de gênero.
tá? Agora, o Szinho, pessoal, o Szinho também, ó, é uma desinência, porque também é uma terminação que marca flexão. Também é desinência nominal, porque ele também está em um nome, em um substantivo, tá? Só que no caso, ele está marcando a pluralidade. Então, a gente diz que ele é uma desinência nominal de número. Opa, peraí que me passei aqui, ó. Desinência nominal de número, tá, pessoal? DNN, tá? Desinência nominal de número. Então, perceba que aqui eu tenho duas desinências. Uma desinência nominal de gênero, que é o ozinho, tá? E uma desinência nominal de número. Então, gente, olha só, deixa eu voltar aqui para você. Quando a gente fala em desinências, pensa que desinência é sempre uma terminação, tá? Sempre no finalzinho da palavra, tá? Só que nem toda terminação será uma desinência. Por isso que a gente tem que entender o que é uma desinência. A desinência, ela tem que marcar flexão, sempre flexão. Ah, saiu do feminino, foi para o masculino. Saiu do singular, foi para o plural, flexionou a palavra. Tá? Então, é isso que a gente chama de desinência. Desinência, então, é um morfema, é um elemento, é uma partezinha da nossa palavra que vem lá no finalzinho da nossa palavra para flexioná-la. Para flexionar, no caso, né, pode flexionar um nome, que daí nós vamos ter uma desinência nominal, e aí ela pode ser de gênero ou de número, ou também pode ser uma terminação em um verbo, para flexionar o nosso verbo, que é o que a gente vai ver agora de exemplo, tá bom? Então, o prof vai apagar aqui, só um minutinho, vou sair primeiramente, vou deixar que você tire um printzinho, ou que termine de copiar, ou pause esse vídeo nesse momento e copie, tá? Então, 3 segundinhos aí para você, enquanto isso eu vou tomando minha água aqui. Muito bem, né? Ai, senhor, que feio isso, tá? Desculpa, pessoal, era só para que você soubesse que eu estava aqui tomando a minha água, tá bom? Muito bem, posso apagar ali? Então, vou apagar agora o exemplo da desinência nominal, vamos pegar um exemplo aqui da desinência verbal, tá, gente? Só um minutinho. Agora, vamos trabalhar com desinência, então, a gente segue trabalhando com desinência, tá? Só que agora vamos para a desinência verbal, né, gente? O que tu acha? O que vai ser uma desinência verbal? Né? A desinência verbal, gente, também é uma terminação, tá? Eu vou pegar aqui, ó, para você, só um pouquinho. Vamos pegar aqui, ó. Nossa, errei. Não era com A que eu queria começar, era com Czinho. Como é que eu volto aqui? Aqui e aqui. Muito bem. Olha só. Ah, o pessoal aqui do lado do escritório hoje está numa gritaria que Deus o livre. Vamos lá, não tem problema. Olha aqui, ó. Cantássemos. Pessoal, qual é o radical dessa palavra? É o cant, né? Por quê? Ó, porque você sabe que de canto vem canto, cantas, cantei, cantou, e assim vai, certo? Então, esse aqui é o que nós chamamos de radical, tá? Esse azinho aqui, ó, esse azinho aqui, a gente vai deixar de canto. Eu vou colocar o nomezinho dele, mas depois a gente explora melhor, tá? Esse aqui a gente chama de VT, que é a vogal temática, tá? Depois nós temos o SSE, tá? E o SSE e o MOS, pessoal, tanto o SSE como o MOS, deixa eu colocar aqui para você, só um minuto, vou trocar de cor, ó, o SSE e o MOS são desinências, tá? Isso aqui é uma desinência, isso aqui também é uma desinência. Por que, Dani, mesmo que é uma desinência? Porque lembra que desinência é uma terminação flexional, ou seja, ela flexiona a palavra, ela altera a palavra, ela muda a palavra. Tá? Então, tu tens ali uma palavra que é um verbo e vai seguir sendo verbo, só que ela vai flexionar. Eu vou mudar, eu vou ter um verbo num tempo X, depois num tempo Y, depois num tempo Z, num tempo W, e assim vai. Então, você já percebeu que as duas desinências estão em um verbo, por isso que nós vamos chamá-las de desinências verbais, tá? Só que no caso, gente, o SSE é uma desinência verbal que indica para a gente esse SE aqui, ó, que o verbo aqui, ele está no pretérito imperfeito de uma coisa chamada subjuntivo, tá? De um modo verbal chamado subjuntivo. Então, essa palavrinha é importante aqui para gente. Essa primeira terminação, portanto, ela mostra para mim que isso aqui é uma desinência verbal, porque está num verbo, tá? E ela te indica, ó,
o modo verbal, que é subjuntivo, e ela também te indica o tempo verbal, que é justamente o pretérito imperfeito. Dani, a gente vai estudar verbos depois, né? Sim, e aí vai ficar mais fácil isso, tá, pessoal? Mas a terminação SSE, ó, essa terminação aqui, ó, você pode guardar já. Sempre que aparecer uma palavrinha com SSE, se for um verbo, evidente, né? Ó, fosse, pudesse, quisesse, tivesse, etc. Essa terminação SSE é uma terminação, a desinência verbal, que marca justamente o pretérito imperfeito do subjuntivo. Sempre, sempre, sempre. Então, por isso que a gente chama essa terminação de desinência verbal, porque ela é uma terminação em um verbo, que o flexiona, e ela indica ó, o modo, que é justamente o modo subjuntivo, e o tempo, que é pretérito imperfeito. Por isso que a gente chama essa desinência de desinência verbal modo temporal. Desinência verbal modo temporal, tá, gente? Já o mos também é uma desinência verbal, porque também é uma terminação em um verbo, e também o flexiona. Agora, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse verbo concordaria com qual desses sujeitos aqui, ó? Eu, tu, ele, nós, vós, tá? Nós, vós, só um minutinho, deixa eu colocar aqui embaixo, ou eles. E aí, tu falaria eu cantássemos? Não, né? Eu falaria tu cantássemos? Não, né, Dani? Nós falaríamos nós. Se nós cantássemos bem, seríamos muito famosos. Exato, ó. Então, percebe que, de uma certa forma, o mos ali está te mostrando que o sujeito é o nós, sim ou não? Sim, por isso, pessoal, que nós chamamos essa desinência de desinência verbal número, porque ele te indica que é plural, pessoal, porque ele te indica a pessoa do discurso, que aqui no caso seria uma primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, ele te indica o número, que é plural, e ele te indica a pessoa, que é o nós, ou seja, a primeira pessoa. Por isso que essa última desinência a gente chama de desinência verbal número pessoal, tá? Então, quando a gente fala em desinência verbal, nós podemos ter uma desinência verbal modo temporal ou uma desinência verbal número pessoal. Tá bom, gente? Bom, Dani, e a vogal temática? Para que serve a vogal temática? Beleza. A vogal temática, pessoal, ela serve para uma coisinha, tá? Mas essa coisinha eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar do jeito que tá aqui para você esse videozinho e essa telinha, tá? Não vou apagar, vou deixar aqui, mas eu vou te explicar no próximo vídeo, para que ele não fique muito longo esse nosso vídeo aqui, tá bom? A gente segue falando de processo de formação de palavras, de estrutura das palavras nos nossos próximos vídeos, tá? Então, deixa eu só, ó, dar mais aqueles segundinhos para que você tire um printzinho da tela, tá? Tirou o print da tela, ó, eu apareci aqui de novo, beleza? No próximo vídeo, então, a gente segue falando aqui, então, ó, fica com isso. O que a gente tem que falar? Vogal temática. O que seria a vogal temática? Para que ela serve? Qual é a sua função? Do que ela se alimenta? A gente vê em breve no próximo vídeo, tá bom? Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.